A paz do Senhor Jesus a todos neste momento. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que separou um momento para meditar um pouco na palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade do nosso estudo bíblico, estudo em busca da verdade. Já estamos na 4ª lição e hoje nós iremos falar sobre a segunda dispensação, a dispensação da consciência, ok? Falamos na aula passada sobre a primeira dispensação, sobre a inocência, que terminou em julgamento. O julgamento foi a expulsão, né? Houve a maldição e houve a promessa. E nós temos aqui agora a segunda dispensação. Adão e Eva gerou Caim e Abel, né? Está lá no capítulo 4 de Gênesis. Vamos dar uma meditada no texto sagrado. Vamos meditar um pouco nesse texto bíblico, que diz assim, ó. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouvi da terra o sangue do teu irmão. O sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és maldito, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar as de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. Para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim coabitou com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade
a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada e outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi o pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Iavé. Amém? Então, eis aqui o texto sagrado, Gênesis capítulo 4, vai falar sobre o primeiro homicídio. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Caim e Abel nascem. Caim se tornou um agricultor da terra e Abel se tornou um pastor de ovelhas. Existem alguns pensamentos concernentes à aceitação e à rejeição de Deus para a oferta dos dois, certo? Existem muitas teorias. Dentre essas muitas, eu gostaria de destacá-las algumas. Dentro do conhecimento judaico, dentro do conhecimento do povo judeu, o povo judeu ele entende da seguinte forma, né? Existem algumas linhas de raciocínio no meio deles lá, concernente à interpretação do porquê que Deus havia rejeitado ali a oferenda, o sacrifício, né, de Caim e ter aceitado somente a de Abel. Vamos aqui primeiro com o texto. Nós temos aqui no versículo 4, versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, veja só, nós temos aqui duas situações. A primeira é o primeiro momento da oferenda, a primeira oferenda que é apresentada a Deus por seu irmão mais velho, foi o primeiro a apresentar. E com certeza, irmãos, quando Caim e Abel nasceram e cresceram,
Com toda certeza, sem sombra de dúvida, Adão e Eva lhes contavam histórias concernentes ao paraíso, ao jardim do Éden. E com toda certeza, por instrução de seus pais, eles fizeram esta oferenda a Deus, como forma de acreditar que Deus o aceitaria. E com toda certeza iremos imaginar que Caim e Abel tinha a esperança de conhecer o mesmo jardim que Adão e Eva conheceram um dia, nasceram, né, lá e viveram lá por um tempo. Então Caim e Abel tinha essa esperança de talvez um dia conhecer este paraíso, este jardim. Porque vamos lembrar, Deus havia feito uma promessa para Eva, certo? Deus havia feito uma promessa. E com certeza, né, vamos imaginar, o texto aqui, ele deixa, irmãos, o texto, o livro de Gênesis, o estudo de Gênesis, ele contém muitos mistérios, certo? Eu não posso determinar algo, mas imaginar, a Bíblia não me proíbe de imaginar, de pensar, né? Não posso ter aquilo como uma definição concreta, mas podemos tentar chegar próximo daquilo que ocorreu. Então vamos imaginar a situação. Nós somos seres humanos e ninguém é proibido de imaginar nada. Vamos imaginar que Adão e Eva, ao saírem do paraíso, ao receberem o julgamento e a promessa de Deus, quando eles tiveram o primeiro filho, que foi Caim, olha o que Eva chega a dizer, né? Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Depois veio Abel, né? E aí vai falar sobre o serviço, sobre a profissão deles. Pois bem, com toda certeza, sem sombra de dúvida, eles compartilhavam os momentos que eles tiveram, compartilhavam com Caim e Abel os momentos que eles tiveram no paraíso. E como um pai, como uma mãe espera algo bom de sua herança, né? Aguardava a promessa, e talvez eles imaginariam que um dia eles retornariam para o paraíso através de um de seus filhos, de uma de suas. Porque olha aqui no capítulo 3, só para trazer a memória do que eu estou falando. Talvez você não tenha entendido, mas olha o que Deus prometeu. Veja só, estabelecerei, versículo 15, capítulo 3, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vamos observar a seguinte questão: que Deus, ele faz ali uma promessa, certo? Não somente de um conflito que a partir dali iria acontecer, mas de restabelecer, de trazer a honra novamente, certo? Para Eva, ou a descendência da mulher. Então,
quando nós olhamos para essa escritura, nós vamos ter um entendimento, certo, de que Eva imaginava ou esperava que um dia talvez eles retornariam para o paraíso. Porém, isso não aconteceu. Isso não ocorreu. Todos nós somos cientes, né? Então, concernente à aceitação e à rejeição de Deus à oferenda de Caim e de Abel. Veja só, irmãos, segundo o texto segundo o que Paulo mencionando a respeito da lei, ele diz o seguinte, que onde não há lei, não há pecado, certo? Mas veja só a seguinte questão. Quando o pecado entrou no mundo, né? Quando houve a desobediência de Adão e Eva, foram expulsos do jardim, né? E o pecado entrou no mundo, a terra foi amaldiçoada, nós lemos na lição passada, certo? Primeiro, a morte que Deus estava se referindo lá para Adão, no jardim, ainda na inocência, vocês não podem comer do fruto, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. A morte já começou lá de Adão, quando ele desobedeceu, né? Logo a morte, ele provou da morte, a morte espiritual. E não só a morte, como a iniquidade em si, ela entrou no mundo, né? Foram duas coisas que Cristo ele veio para vencer. Ele veio vencer a morte e veio vencer o pecado. Todos os dois ele venceu. Então, foram duas coisas que no início entrou no mundo e transformou o mundo em um grande lugar caótico. Então, o que ocorre? Nós podemos ver, mediante a Escritura, que Deus o havia rejeitado. O motivo de Deus ter rejeitado foi simplesmente, está aqui o texto, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado. Veja só, existem algumas teorias concernente a isso. A primeira delas é que Caim, Deus não aceitou a oferta de Caim pelo fato de não ter tido derramamento de sangue, né? O derramamento de sangue, no início, no princípio, era como se fosse uma tipologia de uma sombra, na verdade, de uma futura regra que iria existir na lei, certo? Que na lei, o que a lei dizia? Que só haveria remissão de pecados quando houvesse derramamento de sangue. Isso era o que a lei afirmava. Então, no início, foi praticamente uma sombra do que iria acontecer. Foi uma tipologia da lei. Foi uma sombra para a lei. Então, por esse fato de não ter tido derramamento de sangue, certo? E por não ter tido aquela cautela,
de Caim de procurar dar o melhor para Deus, né? Deu por dar, fez por fazer. Então Deus não aceitou, porque, irmãos, Deus, ele sonda os corações. Ele conhece o íntimo do coração do homem. Como Criador, ele conhece a sua criatura. Então, irmãos, foi uma das, né, acredito que seja uma das linhas de raciocínio que nos leva a entender do porquê que Deus não aceitou a oferta de Caim. A segunda linha de raciocínio é que Deus não aceitou a oferta de Caim pela personalidade de Caim. Isso, inclusive, é uma das teses no meio do povo judeu, tá? O mundo judeu, pelo fato deles acreditarem, estudarem muito mais do que a gente, pode ter certeza nisso. Então eles têm algumas linhas de raciocínio. Então essa é uma delas. Deus não aceitou por causa da personalidade de Caim, pelo fato dele ser dele simplesmente ser uma pessoa não muito agradável, uma pessoa ranzinza, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ríspida, uma pessoa bruta, entre outros, né? No entanto, que quando ele comete um pecado, que claro que tudo acontece, quando a pessoa comete um pecado, traz consigo consequências não muito agradáveis. Mas também a personalidade influencia. A forma da pessoa ser, como ela é, o seu eu, tudo isso pode influenciar também e transformar em algo muito pior. Então é levado em conta tudo isso, certo? Caim talvez não deveria ter um coração sincero, verdadeiro para com Deus, né? Tudo isso inclui em sua personalidade. Então talvez isso nós não podemos afirmar com exatidão, mas é uma das linhas de raciocínio. E outra linha de raciocínio no meio do mundo judeu, né? Alguns acreditam ou pensam, né, que Deus não rejeitou a oferta de Caim. Simplesmente Caim achou que Deus não havia aceitado. Ou seja, foi algo pessoal, um pensamento pessoal dele, certo? No entanto que, vamos ler aqui no texto, no versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Isso aqui, irmão, não é Deus dizendo: eu aceitei a oferta de Abel. Não, ok? Não foi Deus dizendo isso. Isso aqui é a narração do escritor do livro. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta, ok? Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então veja só, isso aqui é uma narração do escritor do livro de Gênesis. Então possa ser que realmente Deus, em sua divina revelação, em seu poderio,
no momento lá da divina revelação que ele deu a Moisés, né? Poderia realmente, em sua revelação, Moisés ter entendido que Deus não havia ter aceitado, né? Ter rejeitado a oferenda, não se agradou da oferenda. Porém, pode ter sido apenas uma conclusão que Moisés teve com a situação. Deus mostrou o fato a Moisés e logo Moisés, ao escrever, né, no resumo ali, em sua interpretação, ele pega e coloca essa versão. Mas e agora? O que é que nós podemos entender? Irmão, de como, aonde, o porquê, certo? Isso aí a gente não pode definir. Não podemos. Como eu mencionei, a Bíblia ela contém muitos mistérios. O livro de Gênesis também é recheado deles. Recheado. E eu gostaria de fazer menção de um texto bíblico que talvez alguns conheçam, outros não. Mas deixa eu colocar aqui esse texto de Deuteronômio 29. Presta muita atenção nesse texto aqui, porque ela vai definir e ela vai tranquilizar um pouco mais o nosso coração. Nas aulas passadas eu mencionei que não adianta a gente tentar opinar e acabar não dando em nada. Eu expus aqui algumas linhas de raciocínio que é falado e dito por aí. Aí você pode perguntar, mas irmão, o que você acha? Eu fico com Deuteronômio 29, certo? Por quê? Porque, irmãos, vamos ficar apenas com aquilo que está escrito em sua essência e vamos tentar não colocar muita ideia, porque isso às vezes acaba, né? Às vezes a pessoa estuda, é o sabichão da vida, mas acaba não entendendo nada, certo? Então, a Bíblia ela é recheada de mistérios. Gênesis, então, né, nós temos muitos aí. Então, é complicado. Expus aqui algumas linhas de raciocínio, não minha, mas que já existem aí no mundo afora, certo? Mas eu fico com Deuteronômio 29 que diz assim, ó: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Então, irmãos, aquilo que é oculto, nós só vamos descobrir, novamente que eu falei na aula passada, só iremos descobrir na eternidade. A eternidade irá nos esclarecer e vai tirar todas as dúvidas que nós temos concernente a tudo, certo? Porém, ao que nós está revelado, tá aqui, ó, pertence a nós. E acabou o assunto, acabou a história. Se Gênesis 4, versículo 4 e 5 diz, né, que Deus aceitou a oferta de Abel, a oferenda de Abel, e rejeitou a de Caim, né? Se aqui menciona que a oferta de Abel foi aceitada por Deus e a de Caim foi rejeitada, quem sou eu para dizer o contrário, certo? Quem sou eu para falar que, né, houve alguma coisa, né? Irmão, a gente não pode, vamos ficar apenas com o texto, vamos ficar apenas, não vamos tirar a essência do texto, tá ok? Então veja só, outra situação que o povo gosta muito de opinar. Primeiro que Deus, ele sabia, né? Tá aqui, ó, se procederes bem, não é certo, que serás aceito, né? No entanto, ele fica aqui no versículo 5 diz que ele fica irado. No 6, Deus questiona ele porque está furioso, qual o motivo do teu rosto estar transtornado,
né? E ele fica irado e ele desconta tudo isso em alguém. Sempre isso acontece, né? Com a gente ser humano, nós seres humanos. E aí Deus dá a advertência, Deus dá ainda uma alerta para ele, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, Caim tinha ainda a chance de estar correto, andar correto e agradar a Deus ainda? Claro que tinha, irmão. Tá aqui, ó, Deus ainda, aqui Caim ainda não comete o pecado, ele ainda não mata seu irmão. Então aqui Deus ainda dá a chance, Deus ainda dá a oportunidade. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você proceder bem, por que ele menciona proceder bem? Logo nós entendemos que o procedimento de Caim não era muito agradável aos olhos de Deus, certo? Então ele diz a seguinte questão: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Ou seja, Caim estava tão irado, estava tão revoltado com a situação, né? Vamos usar essa palavra, que praticamente o pecado já estava vencendo ele, dominando ele, certo? Sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Irmão, o pecado, ele destrói a pessoa. Destrói completamente a pessoa. Mas aí nós temos como dominar. No entanto que Deus disse para ele, ó, cabe a ti vencê-lo. Ok? Nós temos o poder de dominar? Podemos. Hoje nós podemos, debaixo da autoridade do poder, que é o nome do Senhor Jesus e do Espírito que habita em nós, né, que é o próprio Deus. Então, temos sim como vencer o pecado, vencer as coisas pecaminosas, coisas carnais, etc, certo? Então ele teve a oportunidade, porém não soube, né, aproveitar a oportunidade que Deus deu a ele. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. Irmão, isso já foi... Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender o seguinte: Caim estava tão irado, tão revoltado, que praticamente ele premeditou ele já planejou de matar o seu irmão. Que olha o que vai acontecer no texto. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmão, ninguém mata ninguém assim do nada, por nada, pra nada, não. Isso aí já vinha mastigando, já vinha, né, trabalhando no coração de Caim já há um tempo, desde o momento que ele recebeu, que ele sentiu que a sua oferta, que ele naquele momento, a sua oferta não foi rejeitada por Deus. Desde esse momento ele ficou revoltado, né? No entanto que olha o que diz: o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o que nós entendemos, né? De algo maligno a gente não pode esperar nada bom. E aí Deus questiona: onde está teu irmão? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor de meu irmão? Então veja só, olha a resposta audaciosa que Caim dá para Deus. O pecado cegou o entendimento dele, que quando Deus chega a falar com ele, ele chega a dar essa resposta, né, bem dura, bem brusca, sem medir palavra alguma e sem saber ou reconhecer com quem estava falando, né? Se lembra lá quando Adão e Eva pecaram? Quando eles viram que estavam nus, se esconderam e estavam todos temerosos. Aqui nessa situação, Caim pecou, mas o pecado encegueirou a mente, o coração, né, dele. No entanto que ele nem não mediu palavras para falar com o Eterno,
como diz aqui na nossa linguagem popular, ele foi grosseiro, né? Ele foi bem sem medir palavra alguma. E exclamou o Senhor: que fizeste? Ouvi da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então veja só, a terra já estava amaldiçoada. Aí Deus vem e amaldiçoou o camarada, uma maldição maior do que já estava sobre a terra. Imagina essa situação. Irmão, uma coisa é um fulano amaldiçoar outro, lançar a palavra de maldição, né? E outra coisa é o próprio Deus amaldiçoar alguém. E detalhe, amaldiçoar mais além daquilo que ele já havia amaldiçoado. Ele a terra já não havia sido amaldiçoada por causa do pecado. Agora ele vai dizer: agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca, tudo por causa do sangue que foi derramado, o sangue inocente, certo? Aí ele vai dar a sentença: quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais de sua força. Ou seja, meu irmão, tu pode se matar na tua agricultura aí, mas não vai mais, ela não irá mais suprir tuas necessidades, não. Certo? E ele determinou: serás um fugitivo errante pelo mundo. Aí Caim, na hora, ele sente o peso, né? Caim, na hora, ele reconhece e confessa: meu castigo é maior do que posso suportar. Isso ele diz. Aí ele continua: vê, hoje tu me expulsa desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei o fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse. Eu acho interessante que tem uma turminha que gosta de opinar tanto, né? E hoje, inclusive, já até vi vídeo no YouTube de homens grandes, né, reconhecidos, renomados, e falam e tem a audácia, tem a coragem de afirmar algo sem saber. A pior coisa, irmão, é quando a gente tenta afirmar algo sem ter conhecimento. Se nós não temos o conhecimento de tal assunto, é bom que a gente fique de boca fechada, certo? Mas quando você não tem e quer falar, quer palpitar, é assim, ainda quer ficar batendo o pé afirmando que é isso e pronto, acabou. Irmão, uma pessoa dessa é tola, né? É como um tolo. Então, a Bíblia não vai mencionar que sinal foi colocado em Caim, certo? Ninguém sabe, ninguém soube, nem Moisés, mediante a revelação divina, soube que sinal era esse. Aí onde vai falar que o sinal que Deus colocou em Caim foi a pele escura. Olha a besteira que esse povo fala, meu Deus do céu. Foi a pele escura. Outros falam que foi um sinal na testa, outros falam que foi um sinal, né, em forma de desenho na mão, e outros na costa. Meu Deus do céu, eu não sei de onde esse povo tira tanta imaginação. Mas, irmão, Deuteronômio 29, de novo, Deuteronômio 29. Toma cuidado com essas coisas, tá? Vamos deixar para a eternidade nos revelar. Enquanto isso, foi posto um sinal. Que sinal? Não sei. A Bíblia não menciona, a Escritura não menciona. Então, aonde ela se cala, eu devo me calar. Ok? Então Caim coabitou com a sua mulher. Outra questão:
Quem foi que Caim coabitou? Foi com a sua mãe? Foi com sua irmã? Foi com uma fulana vizinha que aparecia lá na hora? Aí o pessoal fica discutindo essas coisas e esquecem que a Bíblia não está nem um pouco preocupada em revelar esses detalhes. Porque se ela tivesse a preocupação de revelar, estava escrito, irmão. Só que o propósito da palavra, da escritura, não é esse, não é essa. Entende? Nós vimos nas primeiras lições que o propósito da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura Sagrada, é revelar, é mostrar ao homem o plano de salvação e redenção de Deus para com a humanidade. Então esses detalhes, irmão, não fiquem muito se perdendo, se matando, tentando descobrir. Se a Bíblia, que a Bíblia não fala, por que a gente vai ter que se matar procurando? Eu acho interessante que uma vez conta-se uma história de um cientista, de um explorador que gastou dinheiro em cima de dinheiro, centenas e milhares da sua fortuna, certo? Para tentar, veja só, para tentar provar através de suas pesquisas, através de suas explorações, através de toda a sua descoberta, ele foi procurar, gastou, irmão, toda a sua fortuna para tentar provar. Passou anos pesquisando para tentar provar que o Vale da Mesopotâmia, que foi provavelmente o local aonde o Jardim do Éden ficou, né? Foi a sua localização ali no Vale da Mesopotâmia, para provar que o Vale da Mesopotâmia não dava maçãs. Escute só isso. Isso tudo porque ele não deu trabalho de ler a Escritura, certo? Porque a Escritura, irmão, quando você vai ver lá na Escritura sobre o jardim, sobre o fruto proibido que Eva e Adão comeram, você não vai ver lá maçã. Se lembra nas primeiras lições que eu falei? Não tem maçã, não tem maçã, não tem pera, não tem uva, não tem nada disso, certo? O texto só vai dizer que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ponto, acabou-se. Aí o camarada não lê Bíblia, não gosta de examinar, não gosta de olhar para a essência da palavra, aí fica, oh meu Deus do céu, ajuda nós. Então, cuidado, tá? Cuidado com certas coisas, com certos conceitos que a gente muito ouve por aí, muito vê. Muito cuidado. Vamos examinar na palavra primeiro. E o que acontece, irmãos? Voltando para o nosso estudo aqui, nós vamos ver que Abel morre. Depois Caim, Adão e Eva, né, se conhecem novamente, tem Sete. A partir dali o homem começa a clamar o nome do Senhor, né? De Sete, da descendência dele, vem Lameque, a linhagem do Redentor prometido. Aí vem Noé. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, certo? Só que o mundo, ele torna-se muito corrompido, né? Gênesis capítulo 1 ao 6 vai falar sobre isso. E aí o que Deus diz? Destruirei o homem da face da terra. Irmão, olha o que acontece. A dispensação da consciência aqui, ela vai continuar na construção da arca em que Deus manda, né, Noé construir, pois ele ali vai mandar o dilúvio. Ele avisa Noé, né, para construir uma arca. Fazem uma arca de tábua de cipreste. Deus dá mais uma vez uma oportunidade para o mundo se arrepender, mas o povo não quis, certo? Noé, ele é ele é o intermediário nesse momento que avisa
da vinda do julgamento de Deus. Certo? Vamos ler 2 Pedro 2,5 para nossa meditação e para melhor esclarecimento deste assunto. 2 Pedro 2,5 diz: de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então veja só, irmão, o texto vai dizer que ele não poupou. Devido a quê? Devido a, aqui no capítulo 6 de Gênesis, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer: devido à multiplicação da iniquidade no meio da humanidade, certo? Então veja só, aqui com Noé, ele vai agora ser um intermediário entre Deus e a humanidade, certo? E ele vai avisar, vai trazer a palavra de exortação, vai falar que Deus vai vir destruir a terra com um grande dilúvio. Lembrando, irmão, que até para uma chuva cair, né, nessa área em que, na área da Mesopotâmia ali, né, ou era algo muito difícil de acontecer, de uma simples chuva cair, certo? Então o povo ele não dava muito crédito. Poxa, uma enchente, uma grande enchente, um grande dilúvio, isso é impossível, até para chover já é complicado, né? Então o povo tinha esse pensamento, certo? Tinha esse pensamento. E a dispensação da consciência, ela vai terminar em julgamento. O julgamento vai ser o dilúvio. Então nós vamos ter uma breve avaliação da arca que Noé construiu. Vamos lá. Aqui tem as medidas da arca, né? Nós vamos ver que um côvado nesse período, que era a medida que era usado pelo povo nesse período, um côvado era aproximadamente 50 centímetros, certo? Nós temos aí 300 côvados de comprimento, ok? Nós temos aí 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso aí eu vou deixar para você pegar uma calculadora, fazer esse cálculozinho para você bater um pouco, queimar um pouco os neurônios, né? Eu não sou professor de dar tudo mastigado para aluno, não. Tá bom? E aí você vai medir direitinho. Medindo direitinho, você vai ter uma noção de mais ou menos quanto foi a medida, na medida correta, o tamanho, né, da arca de Noé. Mas vamos ver, a capacidade dessa arca era a capacidade de um vagão, de um gado de 18 a 20, de porcos de 60 a 80, de ovelhas de 80 a 100, e caberiam 100 círculos. 100 círculos. Imagina só um circo só, irmão. Pelo amor de Deus. É 100 círculos. Era algo imenso. Capacidade. A capacidade da arca, ela tinha capacidade de aguentar 90 mil metros cúbicos. Caberiam 1000 vagões dentro da arca. 1000 vagões. E aí vai dizer das espécies. Quando as espécies entraram, ninguém sabe, né? Na verdade, hoje em dia temos animais maiores que uma ovelha, 290 espécies. Maiores que um rato, 757 espécies. E menores que um rato, 1359 espécies. Certo? E nós também temos que lembrar que, devido aos tempos, né,
a mudança de clima e uma série de situações que ocorreram, né? Muitos animais ficaram extintos, como hoje em dia nós temos alguns extintos também. Então existe essa série de situações que devem ser avaliadas, ok? E aqui nós temos uma comparação dos dias de Noé e para nós hoje, né? Que estamos vivendo o tempo da graça, e a graça ela vai se fechar no momento que aconteceu o arrebatamento. A porta da graça vai se fechar no momento que aconteceu o arrebatamento. Então nós temos aí essa comparação entre os dias de Noé e a vinda de Cristo. Primeiro, os dias de Noé, né? A terra corrompida aos olhos de Deus, a vinda de Cristo, irmãos. Os homens perversos e impostores vão de mal a pior. 2 Timóteo 3,13. Nos dias de Noé, grande número de casamento ilícito, certo? E na vinda de Cristo não é muito diferente, né? Casavam-se, davam-se em casamento, né? Isso ainda se continua. No dia de Noé, varões de renome, e na vida de Cristo foi profetizado pelo profeta Daniel que o saber se multiplicaria, né? No dia de Noé, o mundo ignorante do desastre iminente, e a vida de Cristo, pois há de sobrevir sobre os que vivem sobre toda a face da terra. Nos dias de Noé, toda a terra era corrompida, e hoje em dia não é diferente. Existem blasfemadores, irreverentes, ingratos, desobedientes a pai e mãe e inimigos de Deus. Dia de Noé, nós temos ali a família de Noé entra na arca, livrando-se do dilúvio. E na vinda de Cristo, os santos, o tempo da graça diz que os santos são arrebatados para escapar do tempo da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4,17. No dia de Noé volta à nova terra depois do dilúvio. E nos dias da vida de Cristo, os santos voltam com Cristo quando a tribulação acabar, e ali vai ser implantado o reino milenar. Ok? Claro que vai haver um julgamento das nações e após virá o reino milenar. E outros eventos após isso aí. Então, irmãos, fica aqui esses textos para meditação de Mateus 24, 37 e 44 e 2 Pedro 3, 3 ao 7. Medite. Na próxima aula nós teremos a terceira dispensação. Aqui nós estamos encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos em nome de Jesus. Tá bom? Até semana que vem. E que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço. Paz de Jesus.